vantagens indevidas da ordem de 7% a 9% de cada medição da obra. E também já havia um acerto desde o início da participação nessas vantagens também do Partido dos Trabalhadores. A empresa Mendes Pinto, ela em contrato recebeu 69 milhões para praticamente não realizar as atividades para as quais ela é contratada. E, além disso, movimentou-se propina de 68 milhões. Então, nós falamos aí já em 140 milhões de reais, já desviados. Então, era um projeto que inicialmente era previsto como sendo da ordem de 320 milhões, saltou para 700 milhões, depois foram acrescentados mais 158 milhões. Esse projeto, ele acabou somando 1 bilhão e 300 milhões. Além disso, houve também aqui pagamentos feitos para o Partido dos Trabalhadores, esses já coordenados pelo chamado setor de operações estruturadas da Odebrecht, usando aquele esquema, né, dos registros naquele sistema Drauses, e há elementos bastante ponderáveis nesse sentido. Renato Duque também recebeu sua parte, por meio de uma empresa offshore. Também houve pagamento de cerca de 1% de todo o valor da obra para o Partido dos Trabalhadores, nesse caso, por pessoa interposta de João Vacari, a sua cunhada Marice, que recebia tanto valores em espécie, como também por meio de doações ao Diretório Nacional do Partido. Também o ex-presidente da Petros recebeu uma enorme soma de valores, tanto em espécie, operacionalizadas por marqueteiro do Partido dos Trabalhadores, da ordem de mais de 3 milhões e 20 mil reais, e, portanto, o prejuízo da Petrobras foi enorme. Bom dia a todos. Mais uma fase, como de... Alô? Alô? Bom dia a todos, mais uma fase aí sendo realizada hoje. Vocês já devem ter os números, são vários estados, uma logística um pouco maior do que normalmente a gente tem feito. O delegado do Hayashi e o delegado Christian, a doutora Isabel e Laura vão detalhar o caso para os senhores. Ok. A investigação iniciada pelo Ministério Público teve como ponto de partida elementos recebidos a partir de uma investigação interna realizada na Petrobras a partir de outubro de 2014, elementos esses que foram entregues ao Comitê Especial da Petrobras e transmitidos ao Ministério Público. Esses elementos, eles deram ensejo a pedidos de quebra de sigilo bancário, fiscal, telemático, dos primeiros envolvidos que se vislumbrava naquele momento, e acabaram por evidenciar os fatos que estão descritos nesta representação do Ministério Público, que ensejou hoje essas medidas cautelares de prisão, busca, bloqueio de bens, e refere-se, como aqui já referido, a um esquema bastante orquestrado e organizado de sangria, né? Mais uma vez, dos cofres da Petrobras e também de atentado à rigidez financeira do Fundo de Pensão Petros. Essa obra da Torre Ipituba, como aqui referido, foi concebida para ser um empreendimento conjunto Petros-Petrobras, porque a Petrobras se comprometeu a realizar a obra, a Petros se comprometeu a realizar a obra e a Petrobras se comprometeu a alugar o prédio por 30 anos. Né? Sem o comprometimento da Petrobras, o fundo de pensão não poderia ter realizado o investimento. Então, Petros e Petrobras, durante todo o planejar deste empreendimento, se reuniram em grupos de trabalhos, em vários grupos de trabalhos foram montados, e integrantes desses grupos de trabalho, eles se conluiaram
né, com os dirigentes da Petrobras e também com dirigentes da Petros, para fraudar todo o procedimento que culminou com a contratação da OAS e da Odebrecht para realizar a obra. Para realizar a obra, primeiro se passou por uma fase de contratação de projeto, contratação de uma empresa gerenciadora da obra. Os dirigentes dessa empresa gerenciadora, desde o primeiro momento, já estavam em conluio com os dirigentes e presidente, diretor financeiro e de investimentos da Petros. A empresa gerenciadora, em conjunto com esses dirigentes, já escolheram, primeiramente a Odebrecht, depois a OAS, para realizarem a obra. E essa empresa de gerenciamento era uma empresa praticamente sem estrutura nenhuma. Com esses contratos fraudulentos celebrados com a Petros, essa empresa gerenciadora chegou a receber mais de 69 milhões de reais. E os trabalhos de gerenciamento praticamente não eram realizados, porque quem produzia todos os projetos, todos os levantamentos para realizar a obra já eram a OAS e a Odebrecht, que recebiam dessa empresa gerenciadora, em conluio com funcionários da Petrobras, informações privilegiadas no âmbito desse contrato de gerenciamento. Eles também fraudaram a celebração de um contrato de realização do projeto executivo da obra, com uma empresa de nome, a empresa gerenciadora era Mendes Pinto Engenharia, a empresa de projeto executivo Shibasa Projetos de Engenharia Limitada, também sem qualquer estrutura. A quebra telemática mostra a forma como informações eram trocadas entre o OAS, Odebrecht, a empresa gerenciadora, para a realização daqueles estudos preliminares e a própria cotação de preços para o processo seletivo de contratação da obra. Então, quem construiu a planilha de preços para o processo seletivo de contratação da obra, da qual participaram OAS e Odebrecht, foram as próprias OAS e Odebrecht. E elas cooptaram mais duas empresas, Carioca e Engeform, para oferecerem também as chamadas propostas cobertura. Isso tudo, então, contou com a participação dos dirigentes da Mendes Pinto Engenharia, em face dos quais hoje foram expedidos mandados de prisão. Eles, desde o início, já acertaram, né, com as duas empresas, OAS e Odebrecht, que eles, por meio deles, seriam recebidos vantagens indevidas da ordem de 7% a 9% de cada medição da obra. E também já havia um acerto desde o início da participação nessas vantagens também do Partido dos Trabalhadores. Como aqui referido, o volume de propinas distribuídos nessa obra chegou ao importe de 68 milhões, então a empresa Mendes Pinto, ela em contrato recebeu 69 milhões para praticamente não realizar as atividades para as quais ela é contratada. E além disso, movimentou-se propina de 68 milhões. Então nós falamos aí já em 140 milhões de reais, já desviados do fundo e, obviamente, embutidos no valor do projeto da construção da Torre Pituba, e se isso está embutido no valor do projeto da Torre Pituba, obviamente a Petrobras se comprometeu a pagar um aluguel superior àquele que deveria pagar, porque a obra não tem aquele custo que foi apresentado e exposto, e, portanto, o prejuízo da Petrobras foi enorme. Os envolvidos nesse esquema, eles fizeram uma grande movimentação no curso da obra, em 2014, para conseguir aditivos contratuais para esse projeto. Então, era um projeto que inicialmente era previsto como sendo da ordem de 320 milhões, saltou para 700 milhões, depois foram acrescentados mais 158 milhões. Esse projeto, ele acabou somando 1 bilhão e 300 milhões,
A Petrobras se comprometeu em valores não totalmente atualizados de 2016, eu não tenho esse valor atualizado aqui agora. Ela se comprometeu financeiramente em mais de 1 bilhão e 400 milhões, né, porque é a projeção daqueles aluguéis que ela vai pagar no futuro e, portanto, superiores aos que deveria estar pagando. Durante todo o curso do empreendimento, ou seja, de 2011, quando a obra começou, até 2016, houve distribuição de propina. Os colaboradores afirmam, e isso está comprovado por muitos elementos que já foram reunidos nessa investigação, que havia pagamentos praticamente mensais de propina para essa obra. Né? No que concerne a OAS, portanto, eles distribuíram vantagens indevidas de 7% a 9% por meio da empresa Mendes Pinto, que era para os chamados compromissos institucionais, ou seja, para pagar dirigentes da Petrobras e da Petros. Esses pagamentos, no caso da OAS, eram feitos em espécie, em hotéis em São Paulo. Existe já um amplo levantamento, através de quebra telemática, quebra telefônica, né, de que esses integrantes da Mendes Pinto, eles se hospedavam em hotéis, em momentos em que as programações de pagamento de propina da OAS indicam que estas entregas estavam sendo feitas, já bastante elementos reunidos nesse sentido, e além de receber em espécie em hotéis em São Paulo, na sede da OAS e também em outros locais já identificados, eles receberam também por meio de contratos fictícios, todos esses valores, portanto, para as despesas, as chamadas despesas e compromissos institucionais. Também houve pagamento de cerca de 1% de todo o valor da obra para o Partido dos Trabalhadores, nesse caso, por pessoa interposta de João Vacari, a sua cunhada Marice, que recebia tanto valores em espécie, como também por meio de doações ao Diretório Nacional do Partido. Essa obra era uma obra vinculada à diretoria de serviços da Petrobras, e, portanto, Renato Duque também recebeu o seu quinhão nesta obra, dentro da linha da regra do jogo, né, em que toda a obra da Petrobras que se submetia à diretoria de serviços ensejava propina para Renato Duque. No que concerne a OAS, os pagamentos foram feitos através da sua empresa D3TM. No que concerne a Odebrecht, esses pagamentos foram feitos por meio de empresa offshore. Cooperação internacional também foi intensa nessa investigação, revelando empresas offshore com contas sediadas no exterior e que, então, eram utilizadas para recebimento dessas vantagens. Também o ex-presidente da Petros recebeu uma enorme soma de valores, tanto em espécie, operacionalizadas por marqueteiro do Partido dos Trabalhadores, da ordem de mais de 3 milhões e 20 mil reais, no que concerne a OAS, e também, quanto à Odebrecht, os pagamentos... tanto em espécie, na cidade de São Paulo, houve arrecadação por ele, como também através de conta em offshore. Isso é um apanhado da OAS. E com relação a Odebrecht, da mesma forma, porque Odebrecht e OAS, elas formavam uma sociedade de propósito específico nessa obra, que é Edificações Itaigara, né? A OAS tinha liderança nessa sociedade de propósito específico, com 51% das cotas, e a Odebrecht com 49,9%. Então, a Odebrecht também fez o pagamento da sua parte, de 7%, por intermédio da gerenciadora Mendes Pinto, para os chamados compromissos institucionais, ou seja, pagamentos para Petrobras, para Petros
Além disso, houve também aqui pagamentos feitos para o Partido dos Trabalhadores, esses já coordenados pelo chamado setor de operações estruturadas da Odebrecht, usando aquele esquema, né, dos registros naquele sistema Drauses, e há elementos bastante ponderáveis nesse sentido. Renato Duque também recebeu sua parte por meio de uma empresa offshore, mantida na Suíça. E esse basicamente é o resumo aí da distribuição das propinas, como já identificadas até o momento, da ordem de 68 milhões. Eu registraria que o que permitiu realmente a fazer avançar essa investigação foram as quebras de sigilo, né, bancário, telemático, fiscal, e também a cooperação jurídica internacional havida, né, com outros países nesse caso. Então, esse basicamente é o resumo daquilo que até hoje nós apuramos e pretendemos agora com essa fase, com estas medidas cautelares que foram hoje cumpridas, conseguir avançar nessa investigação para conseguir realmente delimitar de forma completa todas as condutas de corrupção ativa, passiva, de gestão fraudulenta, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Então, é isso que nós pretendemos agora envidar todos os nossos esforços para conseguir concluir essa investigação, identificar, delimitar totalmente as condutas e apurar os fatos em toda a sua extensão.